presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, reagiu à operação da Polícia Federal nesta quinta-feira contra Jair Bolsonaro e também aliados. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas: uma minoria irresponsável queria impor um estado de exceção e prender autoridades democraticamente constituídas. Pacheco completou ainda dizendo que agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Você, Cristiano Beraldo, a manifestação do presidente do Congresso Nacional, segundo as informações e o tal documento, indicava a possibilidade do presidente do Congresso ser detido, inclusive. Pois isso compõe a gravidade do que está sendo narrado, não é? Você imaginar a prisão de ministros do Supremo, prisão do presidente do Senado Federal e sabe-se lá mais quantas outras prisões estavam previstas ou aconteceriam caso fosse levado adiante esse suposto plano de interromper a normalidade democrática do Brasil. Então, isso torna tudo muito grave, além dessa questão que o Zé falou, né? A mera tentativa de você, ou a especulação de como fazer e tal, isso tudo já é crime. Então, uma vez comprovado isso, os responsáveis serão punidos, porque é muito diferente quando você tem uma discussão no Twitter ou pessoas que em torno de uma mesa de bar expõem ali no calor das emoções as suas vontades, os seus delírios e tal. A gente está tratando de pessoas que estavam investidas de poder, que tinham condições de executar um plano, caso isso fosse do desejo deles. E aí a gente tem que compreender o que aconteceu de fato para que este plano não tenha dado sequência. Alguém que era fundamental para o andamento disso, disse, olha, não, eu não vou fazer, eu estou fora, minhas tropas não vão agir. Quer dizer, o que aconteceu? Né? Esse esclarecimento que eu acho fundamental. E conforme a gente vai vendo o enredo dessa história, a gente também, me parece, consegue fazer uma leitura muito clara de que aquelas pessoas do 8 de janeiro nada tem a ver com isso, né? É completamente diferente. Ou você teve uma tentativa de golpe arquitetada por pessoas que estavam comandando o país e essa tentativa não andou, não deu certo, e por isso saíram do poder pacificamente, todos saíram do poder pacificamente, todos foram embora. O presidente não participou da cerimônia de transmissão de faixa, mas no dia 31 ele foi embora. Zé Maria, faz um complemento, por favor. Só, Beraldo, que me pareceu que você não sabia exatamente como seria o processo, né? Quer dizer, por exemplo, o decreto, o chamado decreto golpista. Vou te explicar aqui mais ou menos. Se houvesse, né, se fosse o caso, assim, hipoteticamente, o decreto seria publicado no Diário Oficial. A partir do momento que ele fosse publicado e o presidente da República manda publicar, determina a publicação, ele seria uma lei, até ser derrubado pelo Supremo. Então veja que complicação. O presidente, isso, gente, é hipotético, não tem nada a ver. Só para exemplificar o meandro, né? Ele faria publicar um ato no Diário Oficial e executaria aquilo imediatamente. Mas só o seguinte, que alguém iria no Supremo considerar aquilo inconstitucional. E o Supremo consideraria. É inconstitucional, porque o presidente não tem esses poderes. E aí alguém, então, mandar prender quem autorizou a publicação disso. E eu sei de conversas que falaram, se o Supremo mandar te prender, eu venho aqui te prender. Por isso que eu estou dizendo, que golpe é esse? Quer dizer, é o formalismo, eu não consigo entender isso. Quer dizer, vamos publicar, vamos fazer um golpe com base no Diário Oficial. É esse o golpe que o Supremo, obviamente, vai reverter, que haverá... Então, isso é conversa de doido.
Mota, queria inclusive pedir a sua avaliação e trazer esse debate, essa discussão para o dia a dia do cidadão, mas principalmente daquele brasileiro que se identifica com as ideias da direita, as ideias do conservadorismo, as ideias e as propostas do liberalismo econômico e que viu em um grupo parte das suas demandas sendo atendidas. Todos esses episódios que nós temos visto tendem a enfraquecer esse movimento e essas pessoas precisarão lidar com chacotas ou acusações de pessoas da esquerda de que maneira? Eu acho que tem dois aspectos dessa questão, Caniato. Eu diria que um aspecto é o aspecto político, esse aspecto no qual você tocou, né? Então, nós temos no Brasil pessoas que acreditam que o Estado deve ser responsável pelas nossas vidas. Há pessoas com essa mentalidade no Brasil. Elas acham que o Estado deve prover tudo o que elas precisam. Deve prover emprego, comida, casa, roupa, educação, e elas não têm problema nenhum se o Estado vai regulamentar até o último detalhe da vida delas. Elas não têm problema nenhum. Elas acham até bom regulamentação, porque aí elas sabem exatamente qual é a regrinha que elas têm que seguir. Tem gente que tem uma visão completamente oposta, que acredita na liberdade individual com os seus benefícios e os seus riscos, que acredita no mercado. O mercado não como esse Deus, né, das pessoas imaginam lá na Faria Lima, mas o mercado como nós, né, que tomamos as nossas decisões. Eu quero eu mesmo decidir qual é o filme que eu vou assistir, eu quero decidir qual é o carro que eu vou comprar, qual é o computador que eu vou usar, qual é a rede social onde eu vou entrar. Eu sei, essa rede social aqui é cheia de coisas, eu não vou entrar nessa não, eu vou entrar nessa daqui que é mais comportada, é minha decisão. Então a gente tem esses dois Brasis, né? Esses dois Brasis brigam, disputam eleitoralmente. Isso é um aspecto da questão que a gente tem hoje, né? A gente, durante muito tempo, teve esse Brasil do Estado grande que manda em tudo. Aí a gente teve um período de 4 anos em que se tentou experimentar uma coisa diferente e agora a gente voltou para o Brasil antigo com velocidade super acelerada. Isso é uma questão. Agora, a gente está falando aqui, desde o início do programa, de uma coisa gravíssima, envolvendo polícia, envolvendo inquérito, investigações. É um processo, são coisas que têm a possibilidade de destruir a vida de pessoas. E várias das pessoas das quais nós estamos falando aqui não são traficantes, nem sequestradores, nem estupradores, nem assaltantes, nem homicidas. Tá? Eles podem, eventualmente, ser condenados por algum crime, mas eles estão, pelo menos a princípio, numa categoria diferente do sujeito que deu um tiro na cabeça do policial lá em Minas, o que deu um tiro no rosto de um policial em Santos, ou outros crimes bárbaros que a gente trata todo dia. E aí qual é o perigo? É a mistura dessa primeira questão que eu levantei aqui, que é a questão da política, qual é o tipo de Brasil que você quer, qual é o tipo de lei que você quer. Você mistura a primeira questão com a segunda questão. E na segunda questão, quando você fala de polícia, quando você fala de justiça, não dá para errar. Não dá para brincar com a vida das pessoas. Não dá para criar, para ser inovador. Na verdade, a essência da justiça é a estabilidade, né? É que você sabe quais são as leis, você sabe como a justiça vai decidir, e aí você vive a sua vida da forma correta. Na hora que isso tudo se mistura, você não sabe mais onde é que está a política, você não sabe mais onde está a polícia. E aí vira tudo um eterno campo minado. Zé Maria, tem um outro aspecto que eu queria tratar com você, porque sempre quando a gente projeta nomes importantes falando das eleições, não somente as eleições deste ano, eleições municipais, como para 26, a gente elenca alguns nomes aqui e o quão importante eles são para influenciar as pessoas. Olhando para essa operação de hoje e o que poderá vir como consequência dessas investigações,
o avanço dessas investigações e se houver de fato a confirmação de uma tese de que houve sim essa tentativa de golpe. Isso certamente vai mexer com as questões eleitorais de 2024 e também de 2026, olhando especialmente para o nome de Jair Bolsonaro. Que avaliação você faz dessa situação? Acaba sendo uma encruzilhada não somente para Bolsonaro, seus familiares, seu entorno, mas para o Partido Liberal e todos aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, suas ideias e suas teses, né? Aumentou a bolha. Eu conversei nessa semana com um deputado que voltou, e quando os deputados voltam assim do recesso, como os alunos voltam das férias, né, contando aquelas histórias de que foi ali, foi acolá e tal, e me contando que aproveitou para se aprofundar na inteligência artificial. E através de uma análise profunda, a inteligência artificial tem uma capacidade absurda de concatenar dados, de analisar, né? E a conclusão que ele chegou é de que os extremos estão diminuindo, os dois extremos, e as duas bolhas existem, mas elas estão diminuindo, e que há uma necessidade de reposicionamento político. Antigamente isso chamava de trocar casaca, mudar de ideia, mudar de opinião, agora o nome ficou bonito, reposicionamento. Então ele ensina ali de que o PL, o grupo do ex-presidente, tem sim uma bolha, como os petistas têm. Esse centro, ele movimenta exatamente para onde tem um pouco de mais lógica, né? Não é exatamente assim, mas é esse centro que dá a vitória. No caso do PL, por exemplo, pode configurar um aumento da bolha, ou seja, uma confirmação de que é preciso resistir, de que é preciso ir contra tudo o que está acontecendo. Isso é uma confirmação da bolha. Então, para muitos aí, esta operação facilita, ajuda, porque ela atrai a emoção, ela ajuda nisso aí. Agora, para uma disputa uma disputa de prefeitura, de governo, né, de uma eleição majoritária, aí dificulta porque esse termo aí de golpe, de ditadura, isso é um termo maldito principalmente para o centro. Veja bem que nós estamos aqui falando de vários dados, né, dessa operação, a gente não viu e não falou em força empresarial apoiando isso, né? Por quê? Porque um regime que não é democrático, ele dificulta todo tipo de operação liberal. Não é bom para a economia e não é bom para os empresários que isso aconteça. A não ser, como lá em 64, que havia um descontrole total e os empresários apoiaram, as famílias apoiaram, uma situação completamente diferente. Então, resumindo aí a resposta à sua pergunta, é de que fortalece as bolhas. Isso eu não tenho a menor dúvida.